Fala, gigantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Machado e tô trazendo aqui para vocês mais novidades sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, belezinha? E hoje vou fazer aqui uma análise, sobre as possíveis receitas que o Vasco pode ganhar futuramente, brevemente até, com transações de ex-jogadores, de jogadores criados na base do clube. E hoje eu vou comentar um pouco aí sobre quatro jogadores em especial: os meias Evander e Felipe Coutinho e os volantes Douglas Luiz e Alan. Então, traçando uma análise assim, bem básica, bem superficial aqui para vocês. Bom, primeiramente pelo Evander, que foi até inclusive camisa 10 do Vasco, que hoje atua na Dinamarca, também camisa 10. Inclusive, o Evander já foi campeão da Liga Dinamarquesa. Até por conta, da conquista da Liga, mas não só por isso, o Evander já era monitorado por muitos clubes europeus desde a época do Vasco. E quando ele saiu do Vasco não foi diferente, uma vez que foi atuar na Europa, ainda que não tenha sido numa grande liga, ele pôde sim se adaptar aos poucos ao futebol do velho continente. E clubes como o Porto, o Atlético de Madrid e até o Valência já sondaram o jogador. O mais próximo que esteve aí para acertar com o Evander foi o Porto. O Valência e o Atlético, a princípio, só fizeram uma sondagem pelo jogador. E aí o Evander, que está avaliado em cerca de 7 milhões de euros, o Vasco, uma transação dele, tem direito a 5% do valor dele. Ou seja, cerca de 2,200 milhões de euros, mais ou menos. Aliás, de reais, perdão. 2 milhões e 200 mil reais que o Vasco tem direito, caso o Evander se transfira, seja para Porto, seja para Atlético de Madrid ou Valência. Claro, se ele for vendido pelo preço de mercado dele atualmente, o que é possível ou não, pode ser acima ou pode ser abaixo também. Além do Evander, a gente tem o Felipe Coutinho, que hoje atua no Bayern de Munique, mas pertence ao Barcelona, e assim que terminar a Champions League, ele deve retornar ao próprio clube catalão. O Coutinho hoje está avaliado em cerca de 50 milhões de euros, 55, 56 milhões de euros, Só que o Barcelona, até por conta de alguns problemas que ele teve com a torcida, o desempenho dele também foi abaixo do esperado. O Barcelona quer negociar o Coutinho, só que o clube está querendo pelo menos 70 milhões de euros. O grande problema no caso do Coutinho é a questão dos ganhos para o Barcelona, uma vez que o Coutinho custou 120 milhões de euros ao Barça, foi a maior contratação da história do clube blaugrana, e não correspondeu às expectativas. Por conta disso, o clube espanhol tenta aí uma possível venda aí dele, ou até um novo empréstimo, mas a questão do empréstimo não é tão atrativa assim ao Barcelona, Então a ideia é que ele seja vendido definitivamente para outra equipe, Inclusive há o interesse do próprio Coutinho de voltar à Inglaterra. Devido a isso, há também conversas com o Arsenal, Além do Arsenal, o Tottenham e o Leicester, da Inglaterra, já demonstraram interesse no brasileiro. Só que o Arsenal não quer comprar o Coutinho de imediato, pelo menos. Ele quer um empréstimo do Coutinho, nos moldes parecidos que o Bayern fez recentemente, um empréstimo com opção de compra, e o Arsenal quer seguir o mesmo caminho. Vamos ver aí no que vai dar. Caso o Coutinho seja vendido por 70 milhões de euros, que é o que o Barcelona quer nele, o Vasco ganharia cerca de 22 milhões de reais, que é o equivalente a 5% dos 70 milhões de euros. Mas vale lembrar que o valor dele já está bem abaixo do mercado, já está 15 milhões de euros abaixo do que o Barcelona pretende para liberar ele. Então veremos aí nos próximos dias o que vai ser do futuro do Coutinho, especialmente depois da final da Champions League no domingo. Mas aí vamos esperar qual vai ser o futuro do Felipe Coutinho após ele voltar para o Barcelona. Se vai ser ficar no Barcelona ou se ele vai rumo a outros horizontes, beleza? Agora passando um pouco sobre os volantes, vamos comentar um pouco sobre o Douglas Luiz e o Alan. Primeiramente o Douglas Luiz, que está bastante valorizado, fez uma bela temporada no Aston Villa da Inglaterra, depois de ser cedido
pelo Manchester City, que comprou ele do Vasco. Fez uma bela atuação, uma bela temporada e atraiu, né, os olhares de grandes clubes como o próprio Manchester City, que tem a intenção de repatriar aí o brasileiro para a equipe principal na próxima temporada. O valor do Douglas hoje está cerca de 22 milhões de euros, mais ou menos uns 140 milhões de reais. Como o Vasco tem direito a 5%, seriam uns 7 milhões de reais, mais ou menos, que o Vasco teria direito. Só que no contrato de venda, né, do City para o Aston Villa, em relação ao Douglas, há uma opção de recompra no valor de 25 milhões de euros, o que cairia bastante que o Vasco receberia pelo próprio Douglas. O valor cairia aí para mais ou menos uns 4 milhões, no caso da recompra, o que deve acontecer. Então o Vasco nos próximos dias pode já ter uma notícia financeira boa, com a entrada aí de cerca de 3 milhões ou 3,9 milhões ou 4 milhões de reais aí nos cofres vascaínos. Vamos esperar aí para ver se a negociação aí entre Douglas City e Aston Villa vai se concluir, mas a tendência é que o brasileiro volte para atuar na equipe de Pep Guardiola, que tanto já o elogiou, né, desde sua primeira transação para a Europa. Agora, para finalizar, vamos comentar um pouco sobre o Alan, né, volante que tem 28 anos, se não me engano, atua atualmente no Napoli, da Itália, e tem aí o interesse de alguns clubes, né, da Europa em seus serviços, né, para a próxima temporada aí. Alguns dos clubes são o Borussia Dortmund e o Everton, alguns que entraram em contato aí com o Napoli para estudam a contratação dele. O Atlético de Madrid também é outro que surgiu como um possível interessado, mas ainda não formalizou nada. O Alan, ele vale hoje mais ou menos os 32 milhões de euros, daria 10 milhões de reais para o Vasco, aproximadamente, né? Só que o Napoli quer liberar ele somente por 40 milhões de euros, pelo menos, né? E aí é um valor já acima do que é o valor de mercado do próprio volante. Por 40 milhões, que é o valor que o Napoli quer liberar ele, pelo menos, o Vasco receberia cerca de 13 milhões de reais, que já seria um belo adianto. O principal obstáculo envolvendo a saída do Alan é que o Napoli não tem tanto interesse assim em liberar ele, né? Apesar de que o Everton tem bastante interesse em contratar o jogador, porque o atual técnico do Everton é o Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid também, que treinou o próprio Napoli e treinou o Alan no Napoli. Então é um velho conhecido do Alan e pode aí nos próximos dias fazer uma oferta concreta, uma oferta mais vantajosa para os italianos e assim tirar o volante brasileiro com passagem pela seleção brasileira da Itália. O Everton até chegou a fazer uma proposta bem perto do que o Napoli queria, mas ainda assim o Napoli recusou. Foram cerca de 38 milhões de euros e o Napoli quer aproximadamente 40. Então, né, seria cerca de 2 milhões abaixo do desejado pelos italianos. Como comentei, vamos esperar os próximos dias aí para a gente saber o que realmente aí pode pingar na colina histórica, que de toda forma vai servir muito para os cofres vascaínos aí, vai ajudar muito nessa crise financeira que o Vasco vive. No total, o Vasco aí, né, fazendo um resumo, né, básico aqui, para que você, torcedora, tenha uma noção legal aí dos valores, o Vasco pode receber cerca de 40 milhões de reais com todas essas transações. Lembrando que a moeda varia, então amanhã o preço pode ser maior, depois de amanhã o preço pode ser menor e assim por diante, né, por conta do euro e o real variarem bastante. Então é isso, pessoal. Em breve devemos trazer também uma análise sobre o Philippe Coutinho, né? Se ele tem a tendência aí de ficar mais no Barcelona, sair do Barcelona, ir para o Arsenal ou ir para outro time da Premier League. Mas fiquem ligados aí que a gente em breve volta com mais uma novidade para vocês. Um grande abraço a todos. Não esqueçam aí de deixar o joinha aqui para fortalecer nosso trabalho, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo. Valeu? Se inscreva também, não esqueça. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.